Boa tarde, bem-vindas e bem-vindos à 7ª Live SAE Brasil. Agradecemos a participação de todos. Vamos então ouvir e bater um papo com o professor Paulo Nieto sobre programação com Python. Inclusive, esse é um dos temas novidade na nossa grade de cursos. A primeira turma vai ser agendada agora para o dia 1º de agosto, será em um sábado e à distância. Em breve, as inscrições serão abertas e vocês serão informados por e-mail e também pelas nossas redes sociais. Professor, obrigada pela sua colaboração e disponibilidade para estar aqui com a gente. Aos participantes, fiquem à vontade para interagir, fazendo perguntas, comentários. Vocês podem utilizar o recurso que a gente tem aqui no Zoom de levantar a mão virtualmente e fazer sua pergunta pelo vídeo ou pelo áudio. Bom, professor, fique à vontade para iniciar a sua apresentação. Obrigado, Alda. Boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Seguinte, pessoal, a nossa live aqui, como vocês viram, é de programação, com a linguagem de programação Python, né? A primeira pergunta que eu tenho, eu gostaria de interagir com vocês até. Alguém já programou alguma coisa, já teve contato com alguma linguagem de programação em algum momento, seja na faculdade, em algum outro curso, alguma coisa assim? Perfeito. Ah, beleza, tem até desenvolvedores aqui, isso é legal. Roberto, você brincou com o COBOL, cara. COBOL, uma linguagem antiga, bem antiga. Bem que nos bancos ainda utiliza bastante, né? A ABAP, se eu não estiver enganado, é utilizado em SAP, né? Pessoal, podem ligar o áudio também se for necessário, tá? Não tem problema nenhum. Então vamos lá, só explicando um pouquinho como que vai funcionar o curso. Deixa eu ver, ainda é o maior parque instalado? Sim, sim, principalmente quando a gente considera empresas mais consolidadas, mais antigas, ele tem muito COBOL e tende a diminuir a quantidade de programadores, né? Porque a maioria dos programadores, mesmo COBOL, são mais velhos. Você não vê tanto curso de COBOL ou tanta divulgação quanto de outras linguagens mais novas, né? Só que se alguém quiser se aventurar com COBOL, normalmente paga muito bem. É bem interessante essa linguagem. Então, entrando na parte do Python, o que eu tenho para dizer para vocês aqui do como que será, por exemplo, a live? Da live a gente vai partir desde o mais básico possível. Como eu vi que vocês já trabalham com algumas linguagens, ou pelo menos já tiveram contato com alguma outra linguagem, isso facilita bastante, porque a gente vai desde o zero ali, do não sei nada de Python, até chegar em umas partes mais específicas. Então, na live de hoje, por exemplo, a ideia é a gente talvez chegar até a parte de listas, arrays, vetores. No curso preso, que será em agosto, aí a gente vai estender bem mais isso. A ideia é, pelo menos, chegar em programação concorrente, orientação a objetos, fazer algum exemplinho de programação concorrente para vocês verem funcionando. E, além disso, no curso a gente vai ter um pouco mais de exercícios também, porque se for só jogando conteúdo, não é tão legal, é mais difícil aprender dessa forma. Então, durante o curso que a gente vai ter parte conteúdo, parte prática. A gente vai ficar mesclando essas duas partes aí. Então, pensando um pouquinho sobre Python, a gente tem alguns paradigmas diferentes de linguagem de programação. O do Python, ele é do paradigma interpretado. O que significa? Ele é basicamente uma linguagem de programação como qualquer outra, só que toda vez que a gente executa o nosso programa Python, a gente precisa de um outro programa que é chamado de interpretador, que ele vai ficar traduzindo o que está em Python para o sistema operacional e para o computador, por assim. Diferente de quando a maioria falou que trabalhou com C ou C++,
Em C, por exemplo, quando a gente trabalha com a linguagem, o que ele faz? A gente monta o programa e compila. Quando compila, ele gera como se fosse um código que a máquina já entende, e depois, se eu tiver que rodar outras vezes, ele não tem que retraduzir nada, já está tudo traduzido, ele só utiliza esse código. No Python, se a gente rodar 10 vezes, ele vai traduzir 10 vezes esse código. Qual que é a vantagem de ser interpretado? A gente consegue portar ele para diversos sistemas operacionais de forma mais simples. Então, por exemplo, o INC, que é muito utilizado, por exemplo, em sistemas embarcados, quando a gente monta um código, ele pode ter algumas partes do código que sejam específicas para determinado sistema. Então, esse daqui, esse trecho de código é específico do Windows. Eu não consigo, então, simplesmente pegar esse código e fazer ele executar num Linux ou simplesmente passar para um Arduino, por assim dizer. Então, quando a gente trabalha com linguagem interpretada, ela tende a ser mais lenta do que a linguagem compilada, só que ela é mais facilmente portável. A gente pode migrar de sistema muito mais fácil com ela. Porque tudo que o sistema vai ter que ter é só esse interpretador, que é esse programa que vai fazer essa tradução para a máquina que vai utilizar esse código. Então, outra coisa, ele é uma linguagem de alto nível. O que significa ser linguagem de alto nível? Ela é mais fácil para o ser humano entender do que para a máquina entender. Como assim? A gente vai utilizar na sintaxe dela, na forma como se escreve, palavras como if, é basicamente tudo em inglês, né? If, else, while, diversas palavras são utilizadas, que são em inglês, que é muito simples para o ser humano entender, mas a máquina não entende o que é essa palavra. Então, por isso que a gente tem que, todas essas linguagens, ela tem que ser traduzida depois numa linguagem que a máquina entende, que é basicamente o binário. Então, é uma linguagem de alto nível porque é muito mais fácil para a gente entender. Existem algumas linguagens que são mais difíceis de trabalhar hoje, mas que são de mais baixo nível. Por exemplo, o assembly, que você faz um código mais próximo do que o processador consegue entender, por exemplo. A execução do Python, ela tende a ser mais lenta do que em algumas outras linguagens. Então, por exemplo, se você fizer o mesmo código em Python e em C, o código em C tende a ser mais rápido. Só que o Python ele tem uma sintaxe, ou seja, uma forma como se escreve, que é muito mais simples do que o C. Ele tem diversas facilidades na linguagem que a maioria das outras linguagens de programação você depende de muito código para fazer pouco. Com Python, normalmente você utiliza pouco código e faz muita coisa com esse pequeno trecho de código. Se vocês pesquisarem um pouquinho sobre Python, vocês vão ver que ele é muito utilizado em ciência de dados, aprendizado de máquina, além das diversas outras áreas hoje que estão utilizando Python. Mas, por exemplo, aprendizado de máquina é uma área que é lento se você for utilizar uma linguagem como o Python. Então, por que o pessoal utiliza Python em aprendizado de máquina? Pelo simples fato que eu posso fazer um código em C e utilizar ele no Python. Então, depois, para o usuário final, fica muito mais fácil chamar as bibliotecas, por exemplo, no Python, e essas bibliotecas são feitas em linguagem C. Então, ele ganha uma performance muito alta e ele é extremamente facilmente portável, ele tem essas facilidades, eu consigo fazer numa outra linguagem e trabalhar junto com Python. Então, o Python é uma linguagem bem robusta, por assim dizer. Ele facilita muito na hora da gente programar os nossos sistemas. Sem contar que é uma das linguagens que mais cresceu nos últimos anos, né? Se você parar para ver em 2010, por exemplo, no Brasil quase não existia programadores em Python. Hoje é uma das linguagens mais utilizadas pelas diversas empresas. Então, só lembrando, na aula conceitual que a gente vai ter do curso mesmo no dia 1º de agosto lá, qual que é a diferença, uma das outras diferenças que a gente vai ter? Então, nessa aula aí, a gente vai ter, além dos conceitos, que é parte do que eu vou passar hoje para vocês, a gente vai ter a parte de implementação, então bastante exercícios para fazer. E além disso, a gente vai desde a instalação do ambiente, que é a IDE que a gente utiliza para Python. Existem diversas ideias diferentes, tá? Ambientes de desenvolvimento diferentes. Então, eu posso
pegar algumas que sejam mais simples, mas não tão profissionais, ou posso pegar uma mais profissional, porque se eu for trabalhar numa empresa, tem algumas ideias que não faz tanto sentido a gente utilizar na empresa. Alguém tem dúvida por enquanto? Tranquilo? Porque Python e não C++, em que sentido, Roberto? Você fala, por que defender o Python e não utilizar? Quais as vantagens de um sobre o outro? Vamos lá. O C++, falando bem a grosso modo, tá? Ele é basicamente uma atualização do C. Atualização em que sentido? Ele tem uma sintaxe que pode ser utilizada tanto do C como uma sintaxe nova, sem contar que ele entra num paradigma que é chamado orientado a objetos. Em linguagem C, tudo que a gente tem é um estruturado. O máximo que a gente pode modularizar o nosso código é utilizando ou funções, que pode ser chamado de métodos, ou então fazendo algumas bibliotequinhas lá, ou utilizando struct, mas via de regra é um código muito chumbado, assim por dizer. Ele é muito condensado. C++ te melhora um pouco nesse caso, que o C++ ele vai te permitir trabalhar orientado a objetos. Então eu consigo transformar em classes, objetos, separar mais o meu código. C++ tem uma performance melhor que Python? Tem performance melhor que Python. Se a gente fazer um código puramente C++, ele é mais rápido do que um código em Python. Qual que é a vantagem do Python sobre o C++? Primeiro, a sintaxe. Eu consigo, com uma linha de código, fazer muito mais coisas do que eu consigo fazer com C++, por exemplo. Por exemplo, se eu for criar uma classe, utilizar, criar um método para percorrer uma lista ou qualquer coisa assim, eu consigo fazer com uma linha em Python e com C++ eu vou precisar de algumas linhas para executar isso daí. Então, a sintaxe é mais enxuta do Python, ele é bem mais enxuto. Outra vantagem do Python, o Python ele é multiparadigmas. O que isso significa? Eu consigo trabalhar com Python de forma estruturada, C++ também permite. Consigo trabalhar com Python em forma de script, consigo trabalhar com ele orientado a objetos, o C++ também trabalha orientado a objetos, o C++ é basicamente orientado a objetos e estruturado. O Python, a gente consegue trabalhar com ele estruturado, orientado a objetos, a gente entra no paradigma concorrente que dependendo dá para aplicar em C++ também. Só que a gente consegue trabalhar com um paradigma funcional em Python, isso é bem importante, e trabalhar com Python de forma de script. Então, ele fica bem mais amplo o leque de possibilidades, de paradigmas diferentes para trabalhar com Python. No final das contas, o que mais atrai no Python? A sintaxe dele é completamente diferente da do C++. Ela é muito mais enxuta, por assim dizer. A gente consegue fazer muito mais coisas com poucas linhas de código e a forma de se trabalhar também é bem diferente. Como o Python tem uma comunidade hoje em dia muito ativa, que projeta muitas bibliotecas, por exemplo, então ele está sendo cada vez mais abraçado pelo mundo afora, porque cada vez mais tem mais gente se interessando por Python. E, sinceramente, a linguagem dele, a sintaxe dele é bem simples. Então, por exemplo, quem aprende a programar em C++, normalmente consegue passar para Python sem muita dificuldade. Quem aprende a programar em Python sente muita dificuldade para trocar de linguagem, porque a gente consegue fazer muita coisa com pouco código em Python. É basicamente isso, as maiores diferenças. Roberto, sim, todo mundo está conseguindo enxergar a pergunta do Roberto, né? Por que ele é mais adequado a machine learning? Porque a comunidade de machine learning abraçou. Não tem outra resposta. Não é porque o código dele é mais enxuto que o pessoal abraçou.
É porque a comunidade de data science, de aprendizado de máquina em geral, abraçou muito Python. Como o aprendizado de máquina está dentro de IA, então torna-se meio que uma coisa puxa a outra, né? Então o cara começa a montar, por exemplo, posso fazer um sistema de lógica fuzzy, que é extremamente fácil de fazer em Python, e a comunidade que trabalha com fuzzy adotou as bibliotecas fuzzy. Isso, consequentemente, o pessoal começa a migrar para a linguagem que for mais tranquila de se trabalhar, por assim dizer. Só um detalhe, em IoT, a gente, como o IoT, ele não é, a gente aplicar o Python, por exemplo, numa parte de interface, de interação com o usuário, por exemplo, e na parte dos microcontroladores, não é tão comum utilizar Python. Então, é bem comum a gente ir para uma linguagem C, por exemplo. Então, Python pode ser utilizado em IoT, só que normalmente não é em toda a parte do IoT que ele é utilizado. Certo? Mais alguma coisa? Respondi exatamente o que você, exatamente a sua pergunta, Roberto, ou alguma coisa ainda ficou meio nublado aí? Beleza. Então, pessoal, para deixar bem claro, por que Python está tão na moda assim? Porque os programadores abraçaram. É simplesmente isso. Não ele tem uma sintaxe legal, ele economiza bastante código, mas as comunidades específicas, por exemplo, de aprendizado de máquina, abraçaram Python porque eles começaram a montar bibliotecas que fossem utilizadas em Python e cada vez mais o pessoal começou a adotar. Então não é que ele é otimizado para aprendizado de máquina. Tanto que se você olhar as bibliotecas de Python para aprendizado de máquina, via de regra, internamente elas são montadas em C. Só que na hora de se utilizar a biblioteca, preferem utilizar Python por ser às vezes uma linguagem mais amigável e ter muita gente trabalhando com ela que dá um certo suporte para essa linguagem. Então vira meio que um padrão se utilizar nesse meio esse tipo de linguagem. Pessoal, continuando sobre Python. O Python ele tem uma especificidade, por exemplo, o pessoal que trabalha com C++, quando eu vou criar uma variável, eu tenho que especificar o tipo da variável. Então, por exemplo, eu vou criar uma variável inteiro, para receber um valor inteiro, por exemplo, idade. O que acontece? No C++ eu tenho que colocar um int idade, especificar o tipo da variável. Em Python, ele transforma automaticamente os tipos, ele não tipado dessa forma, ele tem uma tipagem dinâmica. Então, se eu crio uma variável idade e eu coloco o número 10, ele sabe que é um int. Se depois eu pego essa mesma variável idade e eu coloco o meu nome, ele sabe, isso daqui não é mais um int, isso daqui agora é uma palavra, é uma string. O que isso quer dizer? Ele tem uma tipagem dinâmica, ele pode alterar o tipo da variável conforme a necessidade. Então, isso daí é uma das vantagens do Python, que pode ser desvantagem dependendo de como você for trabalhar também, porque você tem que tomar certos cuidados com os valores que você vai atribuir nessas variáveis, porque as variáveis são mutáveis, elas podem receber tipos de variáveis diferentes em momentos diferentes. Então, isso é uma vantagem e uma desvantagem ao mesmo tempo, tá? Para muitos acham mais fácil a gente simplesmente falar assim, cria a variável A e atribui um valor. O valor vai dizer o tipo da variável. Em outras linguagens que são fortemente tipadas ali, ou estaticamente tipada, por assim dizer, a gente tem que especificar. Então, se é uma idade, tem que ser int. Se for um nome, tem que ser uma string, por exemplo. Então, ele tem uma tipagem um pouco diferente. Outra coisa, no Python, normalmente nas linguagens, por exemplo, que são derivadas do C, quando a gente entra num bloco de informação ali da linguagem, por exemplo, eu estou fazendo uma condição, estou fazendo um if. Então, no final do if, eu abro chaves, estabelecendo onde que inicia a minha condição, e fecho chaves, estabelecendo onde que finaliza a minha condição. Quando a gente trabalha com Python, ele não tem chaves. Os blocos, por exemplo, de condição, serão separados por indentação. O que seria uma indentação? Deixa eu criar aqui um projetinho aqui de exemplo.
Vou criar um nome teste aqui no meu, só para mostrar para vocês. Isso aqui é bem um exemplo bem simples, tá? Então, por exemplo, se eu criar meu if aqui, ah, 10 menor que 5, o que eu vou ter que fazer? Se eu deixar, deixa eu aumentar o zoom aqui. Se eu deixar na mesma linha aqui, ó, na mesma indentação, colocar qualquer coisa aqui, essa parte de código não faz parte do meu bloco aqui, não faz parte do meu if. Para ele ficar no if, ele tem que estar indentado, ele tem que estar aqui, ó, com um tab para dentro dele. Então, se ele tiver dessa forma, então essa parte de código pertence a esse cara aqui. Isso aqui a gente vai ver mais para frente com mais calma também, tá? Eu só estou queimando um pouco combustível aqui para mostrar para vocês mais ou menos a ideia do que é indentação, para quem não tem não trabalhou tanto com isso, não mexeu tanto com linguagem de programação. Para quem mexe com linguagem de programação aí, seja para qualquer área aí, já tem melhor ideia do que dessa parte de indentação ou bloco de instruções. Outra coisa, no Python, a gente não tem tipo primitivo. Todo as variáveis, qualquer dado que a gente utiliza dentro do Python, ele é um objeto. Então, a gente tem métodos prontos dentro dele, a gente já tem algumas coisas que a gente pode trabalhar com ele, porque eles são um pouco mais específicos. Então, por exemplo, no C++, a gente tem um int que é um tipo primitivo. Então, quando você cria uma variável int, tudo que dá para fazer é utilizar ela para receber um valor, comparar ela, imprimir ela, mas ele não tem um método dentro da variável. Em Python, todas as nossas variáveis, elas são objetos, então elas são um tipo mais específico, ela é um pouquinho mais elaborado, assim, já tem um método pronto. Se a gente fizer por exemplo, um paralelo com o Java, é a mesma coisa de comparar um int, por exemplo, com um integer. O integer, ele também recebe um tipo inteiro, mas ele é um envelope, por assim dizer. Ele tem mais métodos embutidos dentro desse tipo. Outra coisa, assim como Java, C Sharp, se não me engano, C++ também tem, ele utiliza um coletor de lixo automático. Ou seja, se a gente estiver alocando alguma coisa na memória e a gente não tem referência para isso que está na memória, o Python já elimina da memória automaticamente, assim como o Java, assim como o C Sharp também faz isso. Em C, é a mesma coisa de você utilizar, por exemplo, a função malloc para alocar algum ponteiro, alguma coisa em memória. Só que em C não tem coletor automático. O que significa que, para eu limpar o que está na memória, eu tenho que utilizar a função free. Então, eu tenho que especificamente forçar a limpeza do que está na memória, porque senão ele fica acumulando memória, o nosso programa pode crashar, o sistema operacional pode bloquear ele porque ele acumulou muita memória. Então, esse daqui é uma vantagem do Python, o que não é única do Python, tem outras linguagens que utilizam também, que é esse coletor de lixo automático. Ou seja, tem um objeto que não tem referência, o Python elimina. Outra coisinha, ele é portável. Então, por exemplo, C++, ele não é portável. Eu faço para um sistema e ele é utilizado naquele sistema. Por que ele não é portável? Porque ele é compilado. Então, se eu for trocar de sistema, aí eu tenho que, se não tiver nada muito específico, eu só recompilo para outro sistema. Se tiver algum código mais específico do sistema operacional, eu tenho que considerar esse código quando eu trocar de sistema operacional. Então, eu tenho que alterar o código também. Ela é multiparadigma, que nem eu tinha falado, então ela é orientada a objetos, ela é funcional, ela é estruturado, ela é scriptado, ela é concorrente, ela tem vários paradigmas. E quando a gente trabalha com listas, que se for fazer um paralelo com outras linguagens, a gente pode considerar como vetores ou arrays, ele já tem alguns métodos de pilha inclusa. Então ele não é tão simples, ele já trabalha basicamente como uma pilha. Então ele é um pouquinho diferente dos outros. Onde que é utilizado? O primeiro lugar que eu conheci que mais utilizou Python, inclusive durante a fundação da empresa, não foi algo que veio depois, foi o Google. O Google começou a utilizar Java depois de já ter utilizado Python, porque não encontrava muitos programadores. Então ele começou com Python, depois ele teve que adotar o Java também, e depois continuou muito com Python. E agora ele utiliza outras linguagens como Go,
Tem outras linguagens que o Google utiliza também, mas inicialmente ele utilizou muito Python. BitTorrent, para quem faz uns downloads aí, utiliza Python. Do governo do Brasil, não é só Python, mas inclusive Python ele utiliza também. Para quem utiliza Linux, sistema operacional Linux, basicamente já tem Python embutido quando você instala qualquer distribuição aí, então ele utiliza bastante Python. NAS utiliza, o YouTube também ele utiliza muito Python. Isso daqui a gente falando de empresas em geral. Quando a gente vai mais específico para o setor automotivo de forma geral, eu procurei algumas coisinhas e eu encontrei, por exemplo, uma conferência específica de Python para engenheiros automotivos. Então, para vocês verem que na engenharia, Python também é bem forte. Outra coisa, como, por exemplo, o SAI, ele é muito engajado na parte de mobilidade, eu fui ver, será que tem alguma biblioteca pronta de Python para mobilidade? E eu encontrei inclusive um artigo que explica sobre essa biblioteca e a biblioteca aqui, que se vocês quiserem eu disponibilizo o link para vocês. Aliás, já vou disponibilizar agora no chat, só um momentinho, deixa eu só pegar aqui pelo... Aqui. Eu já coloco agora para vocês. Deixa eu ver, perguntaram aqui. É para carro autônomo? Também. Ele é tanto para a parte de IoT, controlar a parte de geolocalização. Então, ele pode ser aplicado em carro autônomo também. Então, a parte principalmente de geolocalização, porque você vai ter que utilizar mapa, fazer reconhecimento por GPS e assim por diante. Eu vi que nessa biblioteca tem algumas coisas assim. Então, já para vocês verem que tem bastante coisa que dá para utilizar Python. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, na hora de montar um microcontrolador, microcontroladores, a maioria utiliza linguagens mais estruturadas, como C. Só que também existem microcontroladores com Python, tá? Existem microcontroladores específicos que utilizam linguagem Python. Eu creio que no momento ainda não seja a maioria, não tenha tantos assim que utilize, mas existem também microcontroladores que utilizam a linguagem Python nativamente nele. Então, pensando sobre Python, ele surgiu a partir de outras linguagens, como a maioria das linguagens surgem baseando-se em outras, né? Então, por exemplo, C++ surgiu baseado no C. Java surgiu baseado no Smalltalk. E assim por diante. O Python, ele pegou algumas referências bem fortes. Então, ele utiliza uma linguagem que é funcional, que é chamada Haskell. Ele se inspirou em parte de Haskell. Ele se inspirou muito numa linguagem chamada ABC. Essa linguagem aqui basicamente mostra muito de como que é a sintaxe do Python onde foi inspirado. Essa linguagem ABC, ela é só utilizada para aprendizagem, tá? Ela não é uma linguagem comum utilizado, por exemplo, em indústrias. Ela foi muito utilizada para aprendizagem. Linguagem C, que a maioria de vocês falou que mexeram com C++, e o C é bem parecida a sintaxe entre a maioria das partes que a gente faz, né? Não considerando a parte orientada a objetos e nem alguns métodos específicos do C++, né? Linguagem Perl também, Smalltalk, que é uma das primeiras linguagens orientadas a objetos, se não me engano é a primeira. Linguagem Módula 3 também inspirou o Python. Então, veio de diversas inspirações aí. O negócio legal dele é que a gente pode começar um código em outra linguagem e importar a biblioteca dessa linguagem para utilizar no Python. Então, por exemplo, a gente pode expandir ele com linguagem C, que é que nem eu falei que em aprendizado de máquina muito se utiliza a linguagem C para montar as bibliotecas do Python. Linguagem Java também, dá para usar uma parte de Java lá para importar para o Python, .NET também utiliza. E ela tem esses três paradigmas principais, que é procedural, orientado a objetos e funcional. E, além disso, ela trabalha com corrente também, então ela pode ser considerada como um paradigma concorrente. Então,
Quando a gente considera tipos primitivos, vamos agora para a programação. Primeira coisa, todo mundo está com alguma IDE de programação aí só para poder acompanhar, fazer os testezinhos? Deixa eu ver só responder o Thiago aqui. Identificar imagem, dá para fazer identificação de imagem com Python. É bem comum ter algumas bibliotecas, por exemplo, que utilizam redes neurais recorrentes, que é de redes neurais, e ela faz reconhecimento de imagem. E normalmente o pessoal que monta esses sistemas com redes neurais utiliza Python para fazer reconhecimento de objetos, fazer essa parte de computação de reconhecimento de movimento todo, tem um monte de bibliotecas em Python que fazem isso também. Já está no Google Colab, beleza. Pessoal, para quem não tiver aí alguma ideia Python instalada, se você já quiser adiantar para treinar um pouquinho aí, se estiverem utilizando o sistema Windows, eu aconselho fortemente a utilizar um, um container que chama Anaconda. Por que eu aconselho utilizar ele? Porque tem algumas bibliotecas do Python que são meio chatas de instalar se a gente utiliza Windows, por exemplo. Quando a gente utiliza Linux, tem um monte de bibliotecas de APIs que são necessárias, por exemplo, C++ já está instalado um monte de coisa do Python. Então, quando a gente vai utilizar as bibliotecas Python, é mais fácil. Jupyter Notebook é muito bom também. Então, para Python, o Windows eu não acho que é o melhor sistema operacional, porque aí você depende de um container. Se for um Linux, um Mac, eu acho que funciona melhor, porque aí fica mais fácil, inclusive, instalar algumas bibliotecas. Teve bibliotecas, por exemplo, que quando eu estava começando com Python, eu levei um dia inteiro tentando instalar a biblioteca, que deveria ser algo simples, uma linha de código só no terminal instalava, e eu não consegui, porque faltou um monte de dependência. E se você vai para um outro sistema operacional, fica mais fácil. Então, se alguém tiver utilizando o Windows e quiser instalar a parte do Anaconda para brincar um pouquinho com a programação, tá aqui os links, ó, tanto do... Deixa eu ver se eu consigo pegar o link aqui. Aqui, ó, de 32 bits e o de 64 bits. Se preferirem, dá para utilizar, inclusive, ideias online, que é aquela RPTL. Ó, pessoal, essa daqui é uma ideia online. A gente consegue montar o código aqui e aqui ele já vai mostrando o resultado. Então não precisa nem instalar nada no seu computador, tá? Se quiserem acompanhar por ela, deixa eu colocar aqui o código dela, o link dela. Ixi, verdade, mandei só para a Alda, peraí. Deixa eu remandar os links aqui. Achei que estava para todo mundo. Pronto, mandei o primeiro e agora o do site. Então, para quem estiver utilizando o Windows aí ou quiser fazer web aí, já tem os links aí que vocês podem baixar, tá? Só que eu mandei duas vezes o x86 para a gente pegar os 64 bits. Agora foi. Então, ó, quando a gente trabalha com Python, a gente tem alguns tipos básicos de dados que a gente utiliza. Mesmo que para outras linguagens sejam considerados como tipos primitivos, em Python eles não são tipos primitivos, eles são objetos porque eles têm alguns métodos intrínsecos dentro dele. Então, por exemplo, a gente tem o tipo int para utilizar números inteiros, o str aqui, que é basicamente conjunto de caracteres, é uma string. Tipo float aqui, que é para ponto flutuante, que é números reais, número que tem parte desse, que tem vírgula ali, 3,14, por exemplo, ali, tem parte decimal.
booleano para true ou false, list, que é basicamente um array. Essa parte de array aí é basicamente vetores, para quem mexeu em C++, por exemplo. Tupla, que é bem parecido com o list, só que uma vez que a gente cria, a gente não consegue alterar os tipos que estão dentro dele. Então é bem difícil o pessoal utilizar tupla, normalmente utiliza list, tá? E dicionário, que é um cara bem interessante, ele trabalha com esquema de chave e valor. Ele deixa bem otimizado o código lá na hora de procurar um elemento, recuperar elemento. Ele é bem interessante esse tipo de dado aqui. Tipo char. Então vocês viram que a string é para conjunto de caracteres. Só que o tipo char, em Python não existe tipo char. Não tem char. A gente só utiliza string. Então é um caractere, beleza, é um string de tamanho 1, mas é uma string, não tem essa diferenciação, tá? Então se alguém for mexer com char ali para ler algum valor de atributo, isso não funciona. Algumas operações básicas. Então a gente tem aqui, ó, a soma, subtração, divisão e multiplicação, que é comum para praticamente toda a linguagem de programação. Essa parte aqui funciona igual e são esses os símbolos que a gente utiliza, né? A barra aqui para divisão, o asterisco para multiplicação e assim por diante. Detalhe, a divisão, se ela é só com a barra, ela é uma divisão real. Então, por exemplo, se eu pegar 10 dividido por 3, ele vai virar 3,33. Se eu utilizar duas barras, ele pega só a divisão inteira. Então, se eu dividir 10 por 3, ele vai me retornar o valor 3 só. Então, a gente tem os dois tipos de divisão aqui, ó, tanto a real, de números retornando números reais, quanto a divisão retornando número inteiro. Outra coisa que às vezes é importante, principalmente em programação, para resolver alguns problemas, é pegar um resto da divisão. O resto da divisão, assim como em C++, por exemplo, utiliza o porcento. Então, 3 por 104 vai dar o resto da divisão de 3 por 4. E a potência, a gente pode utilizar dois asteriscos para fazer a potência. Então, por exemplo, 3 elevado a 4 é 3 asterisco asterisco 4. A gente pode utilizar uma biblioteca porque em alguns casos é mais otimizado utilizar uma biblioteca, por exemplo, para potência ou para log, mas só nativamente na linguagem ele já tem também a potência, por exemplo. Então a gente já consegue trabalhar com alguns tipos mais específicos em Python. Alguma dúvida aqui das operações básicas? Sim, não? Tudo bem aí? Tudo ok? Beleza. Se vocês quiserem testar, pessoal, quem estiver utilizando, por exemplo, o Jupyter, você não precisa nem dar print, tá? É só colocar o valor que ele já mostra o resultado. Mas, por exemplo, se eu quiser ver aqui como é que funciona, coloco lá o 3 mais 4, lembrando que esse print aqui é só para imprimir na tela, tá? Por que eu estou utilizando aqui antes de ter falado dele? Porque senão, pelo menos na ideia que eu estou utilizando, não funciona, não vai mostrar nada para mim. Então, deixa eu só botar aqui para rodar esse cara aqui. Então, eu acho que não dá para ver legal, mas aqui, ó, ele já fez a soma desses dois elementos. Se quiser fazer potência, dá aqui, ó. E o legal é que os valores no Python, eles, por exemplo, o int em C, ele é 4 bytes. Normalmente, 4 bytes é o máximo que ele aceita ali, pensando em binário. No Python, ele aumenta bem esse valor aí, ó, que a gente aceita dentro dele. Então, ó, 3 elevado a 100 aqui, ó. 3 elevado a 1000. Ele vai aumentando dinamicamente o tamanho da variável também, ó. Isso aqui é bem interessante, tá? E, por exemplo, linguagens como Java, C++, C Sharp, eles não conseguem fazer isso. A gente tem que mudar o tipo de variável para conseguir suportar números muito grandes. Comentário de código. Então, para, por exemplo,
você vai colocar um comentário no código para especificar o que o código está fazendo ou para impedir a execução de alguma linha de código. Se for para uma linha, a gente utiliza a hashtag aqui, ó, a cerquilha. Se for para um bloco, são 3 apóstrofos para o início do bloco e 3 apóstrofos para o final do bloco. Ou aspas também serve. O que eu quis dizer? Vou pegar um texto aqui comum da internet qualquer. Vou pegar aqui do Python, do Anaconda mesmo. Por exemplo, eu quero deixar esse texto aqui dentro do meu código. Deixa eu deixar aqui. Então, eu quero deixar esse texto no meu código, só que ele não conta como um código de programação. Então, se for só a linha, eu deixo um asterisco na frente, então isso daqui vira comentário, ele não executa, não conta como código. Se eu quiser um bloco, eu posso utilizar 3 aspas, ou melhor, 3 apóstrofos, né? Isso daqui vira comentário do bloco, que tiver abaixo aqui, ó, vai normalmente. Pode ver, ó, não impediu aqui. Ou então, 3 aspas aqui, ele também utiliza como comentário de bloco, tá? Só tem que lembrar que se você está utilizando aspas como comentário, o final tem que ser aspas também. Se for apóstrofo, o final tem que ser apóstrofo. Certo? Qual IDL é o que eu estou utilizando? Aqui eu estou utilizando, ele chama PyCharm. Você tem que baixar ele à parte. No Anaconda, deixa eu mostrar para vocês aqui como que ele vem. Deixa eu utilizar pelo Anaconda em vez de utilizar pelo PyCharm, que eu acho que vai ficar melhor, para pelo menos vocês acompanharem. Vamos lá, são coisas diferentes. O Anaconda, ele dá suporte ao PyCharm, porque ele já tem as bibliotecas instaladas dentro dele. O PyCharm é a interface de programação. O Anaconda, ele é onde estão as bibliotecas do Python que você vai precisar. Qual que é a questão do Anaconda? Quando você instala o Anaconda, ele já instala junto alguns ambientes de programação. Então, por exemplo, eu quero utilizar o VS Code, só dou um launch aqui, mas eu posso instalar o VS Code à parte também. Então não precisa necessariamente do Anaconda. O PyCharm só não vem junto do Anaconda porque o PyCharm ele não é aberto, né? Ele é da empresa JetBrains. Então, para estudante ele é liberado, para apagar tudo isso aqui. Por exemplo, esse código que está aqui, ó, é um código de aprendizado de máquina que eu fiz do zero, tá? Ele não está utilizando biblioteca para o código, ele só utiliza a biblioteca para mostrar na tela os valores. Então, por exemplo, continuando aqui, o hash aqui é comentário em linha, né, aqui. Ó, isso daqui ele não executa. E para comentário em bloco, a gente tem que utilizar ou os 3 apóstrofos ou os 3 aspas e coloca tudo que você quiser aqui, ó. Agora eu mudei aqui pro VS Code, tá? O Visual Studio Code. O Anaconda seria um complemento, ele seria uma forma de ajudar você a programar. Ele por si só não é um ambiente, ele não é como posso dizer, não é uma ideia de programação. Gabriel, muito bom. O PyCharm, eu acho, na minha opinião, ele é o mais profissional, por assim dizer. Ele é o ambiente mais profissional para Python. Não é o único, tem várias outras formas de programar em Python, tá? Mas, para mim, eu gosto bastante do PyCharm. Então, continuando aqui com a parte da sintaxe do Python.
Alguma dúvida de comentários, pessoal? Comentário aqui de código para não executar aquele código, para escrever alguma coisa no meio do seu programa, para você lembrar, alguma coisa assim? Tudo ok? Perfeito. A gente pode saber também qual que é a classe ou o tipo de um dado. Para fazer isso, a gente tem que utilizar uma função que chama type. Então, por exemplo, eu quero saber, eu tenho que usar o print aqui, porque senão ele não vai mostrar, tá? Eu quero saber qual que é o tipo do valor 3 ou de alguma variável. Deixa eu apagar essa parte de cima aqui. Então, olha, ele me retornou, é da classe int. Daqui a pouco eu mostro para vocês como é que criam variáveis também, tá? Eu quero mostrar os tipos primeiro. Então, type, ele dá o tipo que é aquele elemento. Então, ó, se eu colocar uma string aqui, ele me deu aqui, ó, class string, str. Então, esse type aí, quando você não sabe o tipo que é um elemento, é importante utilizar. 3,14 aqui, lembrando que como está no padrão americano, tem que usar o 3 pontos, tá? Não pode usar vírgula. Ó, ele me deu float, do tipo float, assim por diante. A gente consegue pegar o tipo de qualquer objeto aí. Como que cria uma variável? Agora sim. Se eu quiser uma variável idade, eu escrevo idade e recebo o valor que eu quero. Simples assim, já criou a variável. Não tem que tipar, não tem que fazer mais nada. Se eu criar só a variável sem valor para utilizar depois, o Python não aceita. Toda variável tem que ter um valor associado. Se for muito importante criar uma variável para utilizar depois, aí eu crio a variável recebendo o nome, que aí ele aceita, ele não dá erro. Então, para criar variável, é só dar o nome dela e atribuir o valor que ela vai receber. Se eu quero o nome ali, quero o meu nome. Só escrever ali. Aliás, pessoal, tá dando para enxergar legal minha ideia aqui. Código aqui, vocês conseguem enxergar bem? Sim? Então tá bom. Beleza. Então, ó, a gente consegue criar aqui, sem problemas, qualquer variável que você queira. Só dá o nome dela, atribui o valor e está tudo certo. Se quiser imprimir, dá um print ali, ó, para verificar se está ok. Eu vou imprimir idade, por exemplo. Ó, apareceu aqui o valor 10, que é o valor que eu atribuí aqui. Para quem está utilizando Jupyter, é só executar o código que ele já vai mostrando os valores ali de cada coisa. Poderia ser maior a minha ideia, deixa eu ver se eu acho aqui onde aumenta ela. Cadê? Porque como eu utilizo muito pouco ela, nem lembro onde que aumenta o tamanho do código. Faz o seguinte, vou deixar no PyCharm lá, que pelo menos ali é mais rápido para mim aumentar. Então, pessoal, variável. Um detalhe da criação da variável é que ela aceita caracteres especiais que outras linguagens normalmente não aceitam. Então, ó, podem ver esse orçamento está com C cedilha. Se fosse, por exemplo, em Java, isso não poderia acontecer. Você não pode utilizar acento, nada disso daqui quando criar variável. No Python você pode. Não é muito recomendado porque não necessariamente você faz um código só para a gente, né? Você pode ser utilizado em outros lugares, você pode gerar uma biblioteca dele, mas ele aceita sem problemas criar, por exemplo, orçamento igual a 1.500. Depois dá um print aqui do orçamento.
e vai sem problema. Aqui, ó, 1.500. Então, os tipos de variáveis aqui, ou melhor, o nome da variável é só dar um nome e atribui o valor depois. Ele não tem que tipar ele e não tem restrição de acento ou caractere especial para o nome dele. Claro que você não pode começar uma variável com um número, isso daí é padrão, tá? Então, aqui tem alguns exemplinhos de criação de variável. Então, A igual a 42, B igual a nome, C igual a 3.14, D igual a A. Então, aqui um char, que é na verdade um string, né? Outro string, um float e um int. E aí, se quiserem utilizar a função type, ele funciona para a variável também, ó. Se quiser ver o type de orçamento, só para organizar. Então, o type dele, ele deu aqui, ó, o type é int. Agora, se eu pegar o orçamento, recebendo 7.28, por exemplo, e printar o type de novo, ele virou float. Por quê? Porque ele é dinamicamente, eu posso alterar o tipo em tempo de execução. Isso é uma parte legal do Python. Para entender como que funcionam as variáveis, ela é um pouco diferente. Ele não vai ficar mostrando para você, assim como o C++ ou o C, a posição de memória que está aquele cara no seu computador. Ele trabalha como se fosse um rótulo para cada variável. Então, por exemplo, só para vocês entenderem como é que funciona. Se eu pegar... Eu quero saber o dir, que é onde que está essa variável, qual que é o rótulo dela, de orçamento. Então, ó, meu orçamento é 7.28, quero ver o rótulo dela. Peraí. O dir é o tipo de variável. Calma aí. É ID, não é dir. O dir ele vai especificar o que os métodos que tem em cada tipo. ID, orçamento. Ele vai me dar o rótulo dela. Então, esse aqui é o rótulo dela. Se eu fizer o ID do valor 7.28, ele vai me dar o mesmo rótulo, porque ele rotula por valor, não por variável. Ele é meio diferentão nisso. Então, ó, tanto o valor 7,28 quanto o orçamento que tem o mesmo valor estão no mesmo rótulo. Se eu alterar o valor de orçamento, por exemplo, vou colocar agora 7,29. Alterar só um valorzinho aqui. Olha o rótulo que ele me deu. Ele já mudou o rótulo dessa variável. Então, é parecido como o funcionamento de posição de memória em outras linguagens, mas a diferença é que ele faz atribuição pelo valor e não pela variável. Então, aquele valor está nessa posição. Não importa a variável. Depois, ó, mudei o valor aqui dessa variável, mudou a posição que ele estava. Se isso daí fosse em outra linguagem, permaneceria na mesma posição. Para saber quais são os métodos que a gente pode utilizar em cada objeto. Aí não é o ID, agora é o dir. Vou colocar o dir do orçamento aqui. Aí ele vai me dizer todos os métodos que eu posso utilizar nessa variável. Então, ó, verificar se é booleano, verificar a classe dele, formato, get attribute, e disso daí ele vai embora. Então, aqui ele mostra cada um dos métodos que eu posso ter nessa variável aí que eu tenho ou na classe que eu for utilizar. Então, aqui estão todos os métodos.
Então, se eu tenho que utilizar alguma variável, alguma classe, eu não sei os métodos que tem nele, eu simplesmente coloco o dir e ele vai me mostrar todos os métodos que eu posso executar aqui nele, aplicar nele aqui para utilizar nessa variável. Função help. Se eu quiser saber o que o método faz, eu utilizo o help. Então, como que fica isso daí também? Pode tirar a câmera aqui. Então, por exemplo, eu tenho a variável, crio um nome aqui, igual, coloco meu nome. E eu quero saber o que o método toUpper faz, por exemplo, ou toLower. Quero saber o que o split faz. Então, ó, cadê? Pop, ele está mostrando todos? Class, diferente, tá. Aqui ele mostra quais são os métodos e o que esse método faz. Se eu pegar, por exemplo, ponto upper, ó, ele retorna uma cópia da minha string convertida para maiúsculo. Se pegar, deixa eu ver se eu preciso desse cara aqui. Aqui, ó, o split retorna a lista de palavras aqui da string usando um delimitador. Então, separa a string numa lista, por exemplo, nesse cara aqui. Então, cada método só não pode passar o abre e fecha parênteses aqui, tá? É só passar o nome do método aqui que a gente descobre o que ele faz. Tudo bem por enquanto? Atribuição aqui, os operadores. Então, eu tenho atribuição que é receber um valor, verificação se o que é da esquerda é maior do que o da direita, se o da esquerda é menor do que o da direita, verificar se dois elementos são iguais, menor igual, maior igual, fazer uma conjunção que normalmente em C++, por exemplo, vou colocar outra. Então, por exemplo, para fazer uma conjunção ali em outra linguagem, normalmente é 2E comercial. No Python vai ser AND. Se eu quiser fazer o OU para alguma verificação, que em outras linguagens normalmente é 2pipe aqui, em pé, no Python é OR. Então, ele tem essas pequenas diferençazinhas na sintaxe dele. O not aqui, para negação, é o não, seria a exclamação, por exemplo, do C. Mais igual aqui a atribuição. Então, você vai pegar numa variável, vou mostrar aqui um exemplo. Eu vou pegar uma idade, por exemplo, igual a 10. Vou dar o print nela para ver se está certinho. Print idade. Depois eu quero aumentar em 5 a minha idade, por exemplo. Eu pego idade mais igual a 5, que é a mesma coisa de fazer idade igual idade mais 5. Que eu estou pegando isso daqui e atribuindo na variável. Isso daqui são equivalentes, tá? Então, se eu fizer idade mais igual a 5, e eu dar o print de novo da idade, ele vai me mostrar agora, ele vai mostrar 10 aqui, 15 aqui. Então, ó, 10 e 15. Então, esse é um dos tipos de atribuição de operadores que a gente utiliza ali, ó. Se eu quiser fazer uma subtração salvando na variável, eu utilizo o menos igual. Divisão é a barra igual, já faz a divisão do que está na variável pelo valor que está à direita e já salva nela. Multiplicação, asterisco igual. E atribuição de potência, 2 vezes asterisco igual. Então, ele já funciona dessa forma também.
Para a maioria, a grande parte das linguagens fazem a maioria dessa parte, com exceção da potência, com a diferença da sintaxe do not aqui, ó, o and e o or, normalmente. Daqui é específico dela, de como escreve em Python, tá? Observação, não tem incremento com mais e menos menos. Então, se era normal você fazer um idade mais para subir de 1 em 1, isso não funciona em Python. Função de saída. Então, simplesmente dá o print, ele vai dar os valores aqui e ele pode seguir também a mesma ideia de como é feito em C. Esse print aqui é igual ao do C, ó, que você colocar o valor, tal, o que vai aparecer na string, %d para especificar que é um decimal. Depois, % e a variável ou o valor. Então, esse print aqui é uma das formas da gente trabalhar com o Python, que a gente pode seguir o padrão do C, ou então seguir o padrão próprio dele, que é só separado por vírgulas também. Quando você coloca esse separado por vírgula, ele já dá um espaço automático aqui. Aldo, uma perguntinha. Oi, professor. Deu já praticamente o tempo e tem muita coisa ainda aqui da apresentação. A gente pode continuar mais um pouquinho, tem problema? Um pouquinho podemos sim. Tá. Pessoal, vamos fazer tudo bem uns 15 minutos, Aldo? Isso. Tá, então a gente continua mais uns 15 minutos, aí depois todo o conteúdo, todo o passo a passo, com os exercícios, a gente faz na aula do dia 1º, tá? Então, pessoal, mostrando o exemplo aqui, ó, desse cara. Então, ó, recebi idade igual a 10. Aí eu quero fazer um print mais bonitinho aqui, mais elaborado. Eu coloco aqui. A minha idade ele aceita o acento, vírgula, idade. Olha como é que ficou. Mesmo sem eu ter dado espaço aqui, ele dá o espaço automaticamente quando eu utilizo a vírgula. Outra forma de fazer o mesmo print, que é o padrão do C. A minha idade é %d, depois das aspas ali, %idade. Ó, ficou igualzinho utilizando outra sintaxe. Um detalhe interessante é que eu posso utilizar ou o apóstrofo ou então as aspas aqui, ó. E ele aceita como string do mesmo jeito. A única regra é, se você começou com apóstrofo, você termina com apóstrofo. Só essa regra. Então, ó, ele aceita como string do mesmo jeito, tá? Pessoal, interessante? Estão gostando aí? Perfeito. Para quem já entende um pouquinho de Python, deve falar, nossa, mas tanta coisa assim para iniciar. A gente está partindo desde o básico e a ideia do curso é chegar numa parte bem mais avançada, tá? Um negócio interessante aqui para utilizar, por exemplo, quando a gente utiliza principalmente o print baseado no do C, é que a gente tem aquela mesma restrição de casas decimais. Então, como que fica isso? Por exemplo, se eu pegar lá, em vez de idade, eu vou colocar salário, então meu salário vai ser igual a 1.327 ponto. Só que eu vou colocar bastante número aqui, tá? Se eu quiser que ele mostre só 2 elementos depois do ponto aqui, a gente vai utilizar o padrão do C, que eu acho que é um dos padrões mais utilizados para simplificar essa parte. Então, meu salário é %, ponto 2, F. O ponto 2 quer dizer que eu só quero 2 elementos depois do ponto.
E o F é para especificar que é um float, que é um valor de ponto que é um ponto flutuante. Aí eu coloco aqui a minha variável depois com o porcento também. Se eu rodar agora e eu não fiz nada errado, tá aqui, ó. Faz o arredondamento certinho. Essa parte aqui é bem legal, porque isso daí não dá para fazer na maioria das linguagens. Então, por exemplo, se eu quiser trocar o valor de duas ou mais variáveis aqui, é bem simples. Então, deixa eu mostrar para vocês isso daqui. Ó. Vamos supor que eu tenho uma variável A igual a 1, uma variável B igual a 2, uma variável C igual a 3. Se eu quiser que o C fique com o valor 1, deixa eu ver, vou deixar aqui, C, vírgula, A, vírgula B. Então eu quero que o C tenha valor 1, o A tenha valor 2, ou melhor, C tenha valor 1, o A tenha valor 2 e o B tenha valor 3. Eu vou inverter os valores aqui. Ó. Deixa eu só dar o print antes para vocês verem que não está nada errado. Eu não preciso fazer linha por linha. Eu faço isso daqui numa linha só. E essa é uma das mágicas aqui do Python. Essas atribuições eu não preciso ficar utilizando variável temporária aqui para segurar o valor. Olha aqui, ó. Fez a troca certinha. Então, ó, o C recebeu o valor 1. O C está aqui por último, está aqui. O A recebeu o valor 2. O A está aqui em primeiro. E o B recebeu o valor 3, que é o de C. Ficou aqui, ó. Então, dá para a gente fazer essas atribuições, essas trocas, utilizando mais de uma variável simultaneamente. Vocês já viram isso daqui alguma vez em alguma outra linguagem? João, eu não sei, vou perguntar para a Alda aqui. Ó. Alda, a gravação depois vai ficar disponível para eles em algum outro link? Fica sim, professor. Fica no nosso portal, no nosso canal do YouTube e eu também encaminho por e-mail para todos que se inscreveram. Ah, tá bom. Então, quem tinha perguntado? João Vitor, você vai receber o link com a aula, tá? Fracino, seguinte, por que é importante? Imagina que você tem um vetor que tem lá, sei lá, valor 4, 5, 3, 7, 9, 2 e 9. Isso daqui é fazendo um exemplo bem simples, tá? E eu tenho que trocar os elementos de posição. Em programação padrão, o que eu teria que fazer? Colocar um temporário, receber o vetor na posição que ele está lá. Vamos supor que eu tenho que receber o valor 9. Isso aqui eu estou fazendo, não está na sintaxe certa, tá? Eu estou só mostrando um exemplo. Depois, o que está na posição 9 recebe, por exemplo, o que está na posição 3. E depois o que está na posição 3 recebe o que está na posição 9. Isso daqui é só para trocar um elemento de posição. Então, se eu tiver que trocar alguma variável, receber em mais de uma variável vários valores, eu consigo fazer isso com uma linha só, em vez de utilizar essas 3 linhas de código. Outra coisa, se eu quiser separar, por exemplo, ou uma lista ou uma palavra em várias variáveis. Olha isso daqui, ó. Eu vou criar a variável A, B, C, D e E, que vai ser igual ao meu nome. Certo? Tenho 5 variáveis, 5 letras. Se eu imprimir as 5 variáveis agora, se eu não errei nada aqui, olha como que ficou. Então eu consigo fazer múltiplas atribuições ao mesmo tempo.
Deu para entender, Francine? Então, porque às vezes você precisa ficar transitando valores. E às vezes essa transitação você envolve mais do que um valor. Toda vez que você precisar fazer isso, você pode aplicar dessa forma no Python. Se for na maioria das outras linguagens, você tem que fazer item por item. Não dá para fazer tudo de uma vez. Fazer cast de variável. Como que você transforma uma variável em outro tipo? Então, por exemplo, eu tenho uma variável inteira que eu quero transformar em uma string na hora de imprimir. Então, como que fica isso? Então, vamos supor, eu tenho uma variável idade, tem um valor 10. E eu quero transformar isso daqui numa string. Então, eu posso fazer idade igual a str idade. Na hora de imprimir, ou melhor, se vocês quiserem ver o tipo que ficou agora, ID, o dir, deixa eu ver aqui a outra função, para pegar o tipo, type. Então, para pegar o tipo da variável aqui, vocês vão ver que eu alterei ela do que era um valor numérico para uma string. Ó, virou uma string esse cara aqui, ó, e esse cara aqui é um valor numérico. Então, a gente consegue converter. Por que isso é importante? Às vezes, quando você vai ler, por exemplo, de um banco de dados, de um arquivo texto, vem tudo como string, vem tudo como texto. Então, você tem que transformar em valores, tem que transformar em número. Então, por exemplo, eu quero transformar o valor 10 num valor inteiro, eu simplesmente pego, coloco o int na frente do valor e ele já vai transformar em inteiro. Então, ó, virou 10 e para confirmar que eu alterei o tipo da variável, tá aqui, ó. Ah, peraí. Aqui ele só alterou momentaneamente porque eu não salvei nela. Se eu salvar essa alteração, aí ele vai virar inteiro. Então a gente consegue alterar os tipos da variável também, ó, agora virou int. Em tempo de execução isso daí é bem interessante e às vezes é importante, principalmente para quem trabalha com conversão, você vai pegar, por exemplo, por IoT, você tá transitando informações. Ele transita como caractere e eu tenho que transformar esses caracteres em inteiros para trabalhar com ele ou trabalhar com ele e transformar ele em float. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um cast. Então, para fazer o cast, é só especificar o tipo da variável que você quer transformar na frente. Então, 3.14. E eu quero transformar esse número em float, eu simplesmente pego o número, coloco o tipo que eu quero transformar na frente e depois dentro dele a variável. Aí ele vai virar 3,14. Vai virar o número. Isso daqui é uma forma de fazer cast, de fazer alteração de tipos, tá? Tem uma coisa legal que, por exemplo, a gente pode pegar um valor int e transformar ele numa base. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui o valor, vírgula, base, a gente vai transformar o valor na base que a gente quer em int. Então, por exemplo, deixa eu mostrar esse int aqui para vocês. Então, eu quero esse valor aqui na base 2. Deixa eu ver se era isso mesmo. Ó, esse valor aqui, ó, esse binário aqui é 21. Ele já transformou em 21 para mim direto, já fez a conversão de base 2 para base 10, por exemplo. Então dá para fazer algumas coisas bem legais com o cast e é bem importante no dia a dia de quem tem que transitar a informação. Tirar de um dispositivo e jogar em outro, por exemplo, essa parte de cast é bem importante. Bom, pessoal, daqui a gente termina a parte de variáveis.
Deixa eu ver o que tinha mais para frente. O que tem de continuação seria a parte de entrada de dados, como que você recebe um dado, como que você, por exemplo, quero que a pessoa digite um dado, então vou colocar número igual a input para o cara digitar para mim pelo teclado. Então digite um número. Se for em outra linguagem, você tem que fazer só o print aqui para o cara escrever, digite um número na tela, e depois um scanner ou um scanf ou alguma outra função só para receber um número. Aqui a gente já recebe o número direto. Só tem um problema, quando você faz dessa forma, ele vem em formato de string sempre, tá? Então eu vou digitar o número 21. Ele digitou aqui 21, mas se eu pegar o type dele, vocês vão ver que ele é uma string. Então, 21. Ele é uma string. Para eu transformar qualquer entrada no tipo que eu quero, eu especifico na frente. Então, se eu quero ele como inteiro, quero um int do input, que é justamente o cast que eu acabei de mostrar para vocês. Agora, ó, mesmo número, 21, agora é um int. Certo, pessoal? Gostaram da live aí, introdutória aí? O que vocês acharam? Legal? Gostaram, professor. Que bom, que bom. Ah, já foi. Então, parte inicial, isso daqui, se a gente fosse considerar, por exemplo, em algoritmos na faculdade, isso daqui daria mais ou menos umas 2 aulas, vai. Umas 2 aulas de 3 horas, mais ou menos. Qual que é a questão? No nosso curso que a gente vai ter, dá para fazer toda a abordagem que eu preciso. Que, por exemplo, nas 3 primeiras horas, a gente teria basicamente o que é tido em um semestre na faculdade. Porque a gente está pressupondo que a lógica de programação vocês já fizeram antes. Então, a gente não vai ficar tão focando na lógica, a gente vai para a sintaxe de como que faz. Então, dá para fazer bastante coisa e dá para aplicar também bastante exercício. E na nossa... Quando a gente estiver lá no dia primeiro, a gente vai ter tanto essa parte que vocês viram hoje, fazendo com exercício também, fazendo testezinhos. A gente vai ter estrutura condicional, estrutura de repetição, a gente vai ter parte de vetores e listas, matrizes, orientação a objetos, programação concorrente, leitura de arquivo texto. Tem um monte de coisa para apresentar para vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado mesmo e que vocês apareçam no dia primeiro. É um livro de lógica para aquecer? Tem. Só um momentinho. Ele não precisa ser em Python, tá? A lógica de programação pode ser em qualquer linguagem. Tem um que é bem legal. E depois a gente treina essa lógica com Python, tá? É porque a gente só não vai parar, isso daqui é uma condição, esse é maior que esse, então ele entra, ele sai do laço. A gente vai montar os laços, fazer exemplos, bem mais exemplos, para vocês verem como funciona. Deixa eu ver se eu acho aqui o nome do livro. Só um momentinho, deixa eu pegar que eu tenho ele aqui. Rapidinho, gente. Pessoal, livro para treinar lógica de programação. Esse livro chama-se Algoritmos e Programação, Teoria e Prática. Deixa eu ver se eu acho a imagem dele.
Ele treina bastante a parte de lógica, tá? Lembrando que qualquer linguagem de programação ela é só uma ferramenta, tá, pessoal? A questão sempre é treinar a lógica de programação. Estou colocando o link da Amazon para vocês conseguirem ver qual que é a capa do livro, tá? Deixa eu ver, foi para todo mundo? Foi. Então, a linguagem de programação, se o cara aprende só a linguagem, fica extremamente complicado programar ou trocar de linguagem. O melhor é entenda a lógica de programação, que depois a gente utiliza a linguagem como uma ferramenta para conseguir montar os nossos programas, seja para qualquer área imaginável aí. Se vocês pararem para ver, programação está praticamente em tudo. A linguagem é só a ferramenta que a gente vai utilizar para fazer. Programação em R, a gente pode ver. Eu não montei ainda o curso, mas talvez, dependendo de como for a aceitação desse daqui, a gente pode ver uma outra linguagem também. Uma linguagem mais estatística, por exemplo, que nem R. R é uma linguagem bem legal. Vai tudo depender de como que tiver o andamento. Se o pessoal estiver aceitando bem, a gente vai trazendo coisas novas aí. Nem que seja depois um curso de aprendizado de máquina, para a gente tratar dados, pegar dados de N setores, por exemplo, eu pego os dados de microcontrolador de um carro lá, jogo no meu aprendizado de máquina e tento fazer alguma predição. Às vezes pode fazer alguma coisa assim também. Certo, então? Mais alguma dúvida, pessoal? Aproveitem, tá acabando. Olá, essa daí eu não sei te responder, Francina. Essa daí é com a Alda. Ah, Alda, você tá. viu ali? Já me perguntaram já. Assim que o curso estiver no nosso portal, no site, eu mando o link para todos vocês. Aí lá vai ter o valor certinho. Microcontrolador é Arduino, isso. Basicamente um Arduino, Raspberry, essas coisas são microcontroladores. São computadores simples, basicamente falando, né? Apesar que, se a gente entrar bem no mérito, o microcontrolador é o chip que está nessas placas. Mas falando de forma mais geral, o Arduino é um microcontrolador, o Raspberry, que é um muito bom microcontrolador. Aí, Francino, a Alda já está anotando aí para. Pode deixar. É só lembrando que vai ser à distância, tá? Esse curso. Então ele já vai ter um preço mais em conta mesmo. Pessoal, mas de qualquer forma a gente vai fazer, mesmo que não é presencial, a gente vai fazer tudo com os passo a passo, fazendo alguns exercícios também. E eu mostrando a resolução dos exercícios para vocês também, que aí depois a ideia é disponibilizar para vocês o material também, tá? Tanto o que a gente vai montar na aula, quanto a resolução de exercício, os próprios exercícios para treinarem e assim por diante. Muito obrigado. Ótimo. Obrigado, Obrigada a Bia. vocês pela presença. Muito obrigado pela presença. Muito Obrigada, obrigado mesmo. professor, pela De nada. sua generosidade de estar aqui com a gente hoje. Que Pelo isso. visto aí o pessoal adorou. Que bom, Tomara que bom. que a gente se encontre aí no dia 1º para Sim, sim. aprender mais. Aí a gente vai bem mais longe, tá? Imagino. Bom, acho que não está entrando mais perguntas. Até, pessoal. Se tiverem perguntas, podem mandar aí. Se não, a gente se vê no dia 1º. Isso aí. Professor, obrigada, viu? De nada. Uma boa tarde para todos e obrigada a todos pela participação também. Até mais. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.